Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós. Sempre é uma alegria muito grande poder estar aqui com todos vocês, aprendendo, conversando um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. E dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós o capítulo, a lição número 65, chamada Não Te Enganes, baseado numa passagem do apóstolo Paulo, que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7, onde o apóstolo diz assim: olhar para as coisas segundo as aparências, se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura completa da lição e depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição ela começa assim: não te enganes acerca da nossa necessidade comum no aperfeiçoamento. Muita vez, superestimando nossos valores, acreditamos-nos privilegiados na arte da elevação. E em tais circunstâncias, costumamos esquecer impensadamente que os outros estão fazendo pelo bem muito mais do que nós mesmos. O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavona-se sobre o móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a chama. A lâmpada, a seu turno, ensoberbece na praça pública, mas o sol, cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, quase sempre nós somos vítimas de nossas ilusões, mas envoltando o clarão infinito da verdade com a renovação da morte física, verificamos ao sol da vida espiritual que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Não troques a realidade pelas aparências. Respeitemos cada realização em seu tempo e cada pessoa no lugar que lhe é devido. Todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal. Onde acionarmos nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Da zona que projetamos a nossa boa parte, a luz do próximo virá ao nosso encontro. Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes de nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Não nos iludamos. Retifiquemos em nós quanto prejudique a nossa paz íntima e estendamos braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que somos portadores de virtudes e defeitos nas ocasiões de juízo receberemos sempre de acordo com as nossas obras. E compreendendo que a boa vontade do Senhor brilha para todas as criaturas, sem distinção de pessoas, recordemos em nosso favor e em favor dos outros as significativas palavras de Paulo. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isso consigo, porque tanto quanto esse alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Essa lição é uma lição muito bonita, muito inspirada, de Emmanuel, através dessa passagem de Paulo, que ela acaba complementando muito aquilo que nós viemos conversando desde o começo do ano, nas últimas lições que nós tivemos. Essa é uma lição que nos convida a refletir sobre um ponto de vista sobre a nossa humildade no nosso trabalho, nas nossas atividades diárias, em comparação um pouco em relação às outras pessoas. Porque muitas vezes nós temos a tendência, nas nossas atividades, seja ela onde estivermos, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na escola, ou até mesmo dentro do centro espírita, muitas vezes a gente tem a ideia de nós estarmos numa posição ou num momento, ou sermos capazes de realizar mais tarefas ou realizar de uma melhor maneira tarefas do que os outros. E a gente está sempre nessa luta, nessa dualidade, nessa briga conosco mesmo, porque em momentos, ou a gente está, como a gente conversou lá na primeira lição, na lição 136, Vivamos Calmamente, onde a gente muitas vezes se compara com o outro, mas a gente põe numa posição de inferioridade, achando que a gente não é feliz, de que a gente é mais, que a gente não digamos assim, abençoado por Deus, e a gente acaba se subjugando em relação ao outro.
Porém, há momentos onde é o contrário, que a gente acaba subjugando as outras pessoas, achando que nós somos melhores, que somos mais capazes, mais importantes do que as outras pessoas, realizamos os trabalhos melhores do que as outras pessoas. E muitas vezes, quando a gente assume esse trabalho, né, essa posição, como Emmanuel fala numa outra lição, a gente acaba sendo nada mais do que instrumento de perturbação em relação a outra pessoa, porque a gente acaba interferindo na vida dela, porque a gente se acha melhor, que a gente acha mais capaz, e a gente faz melhor o trabalho do que ela faz. Mas lembremos, e a gente vai ver isso muito na lição, cada um está no seu momento e cada um tem a sua importância. Não existe esse negócio de um melhor que o outro, ou de um estar melhor que o outro, não. Todos nós estamos em aprendizados, todos nós temos os nossos afazeres e temos os nossos débitos que devemos quitar perante as leis de Deus. Então, se todos nós estamos num planeta de provas e expiações, como é o nosso momento, em raras exceções, e assim, raras mesmo, raríssimas, para não dizer assim, a maioria das pessoas está, sim, tendo a sua oportunidade, está no seu local devido, onde ele tem a oportunidade com aquelas pessoas à sua volta, de acordo com o seu trabalho, com o seu afazer, com a sua atividade, está aprendendo e, com isso, reparando os seus débitos perante as leis de Deus. E Emmanuel começa justamente tentando explicar isso, de que não existe essa coisa de um melhor que o outro. Existem pessoas diferentes, em momentos diferentes, realizando trabalhos diferentes. E tendo, por isso, cada um a sua devida importância. Aí Emmanuel começa a lição falando assim: não te enganes acerca de nossa necessidade comum no aperfeiçoamento. Muita vez, superestimando nossos valores, acreditamos-nos privilegiados na arte de elevação. E em tais circunstâncias, costumamos esquecer impensadamente de que os outros estão fazendo pelo bem muito mais do que nós mesmos. Aí ele começa a citar alguns exemplos. O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavona-se sobre um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia que a lâmpada elétrica brilha no alto, embacilhando-se a chama. A lâmpada, a seu turno, ensoberbece na praça pública, mas o sol, a cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra, empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Porque, com esse exemplo que Emmanuel, que cada um tem o seu momento de importância e cada um realiza o seu trabalho de acordo com o que está ao seu alcance, mas não deixa de cada um ter o seu valor e de cada um ter a sua importância. Como Emmanuel fala, numa escuridão, a luz do vagalume é uma luz que muitas vezes é justamente aquilo que é necessário, aquilo que precisa. Porém, quando vai chegar o momento que a vela, a luz de vela, ela vai clarear mais. Mas isso não quer dizer que a luz do vagalume ela não foi importante. Ela teve o seu momento, a sua importância, naquele momento, naquela atividade, naquela razão de ser. Chegou um momento que nós precisamos da vela. E vai chegar um momento, por exemplo, que a vela, naquela escuridão da casa, quando se acaba a luz, ela tem a sua importância, ela ilumina, ela ajuda. Mas quando volta a luz elétrica, a luz da lâmpada, ela já não tem aquela importância tão grande, mas não quer dizer que ela não teve a sua importância. Do mesmo jeito, a lâmpada, ela nos ilumina e nos clareia quando está à noite, né? Quando o sol não está brilhando, mas aí a partir do momento que amanhece, que o sol brilha, não há necessidade da luz elétrica estar acesa. Mas isso também não quer dizer que ela não teve a sua utilidade. Então, nesse exemplo que Emmanuel traz, cada um tem a sua utilidade, cada um está, digamos assim, trabalhando para o bem propício, para o bem que está ao seu alcance. E cada um faz de acordo com o seu momento, de acordo com o que é capaz, de acordo com o que está ao seu alcance. A luz do sol ilumina mais que a luz do vagalume, mas não quer dizer que ambas não tenham a sua importância. Sim, tem a sua importância e todos estão trabalhando para o bem. E isso é que a gente deve trazer para o nosso exemplo, para a nossa vida, no nosso dia a dia, que cada um está no seu momento, então não existe essa coisa de um ser melhor que o outro. Cada um tem a sua atividade, cada um está no seu momento, realizando o seu trabalho, de que é necessário para o seu aprendizado.
muitas vezes a gente acaba se deixando levar, sim, por o que o Emmanuel está falando, e às vezes acontece isso não só na nossa volta, no nosso trabalho, às vezes que é um ambiente muito competitivo, onde as pessoas estão procurando sempre se sobressair, né, se mostrar uma melhores que as outras, mas isso não acontece só nesses ambientes, acontece até mesmo na casa espírita. Muitas vezes a pessoa que, de repente, ela tem uma mediunidade, assim, mais, digamos assim, desenvolvida, ela, por exemplo, tem a mediunidade da visão, ela vai se achar mais importante do que, por exemplo, aquela pessoa que fica ali na recepção, abrindo a porta e recebendo as pessoas. Mas cada um ali tem a sua importância. Quem tem evidência num trabalho mediúnico sabe que, a partir do momento que você entra ali dentro da sua casa, né, e o trabalho que é feito, cada um realizando o seu trabalho com o seu alcance, o trabalho é feito da melhor maneira. Somos todos peças de uma grande engrenagem. E a gente trabalhando, dando o nosso melhor ali aonde nós estamos, vai ajudar a fazer com que essa engrenagem ela funcione da melhor maneira possível. Então, a pessoa que está ali trabalhando, por exemplo, dando um passe, ela é tão importante quanto a pessoa que está ali abrindo a porta e recebendo as pessoas na recepção. Porque você ali, recebendo a pessoa na recepção na casa espírita com um sorriso, você está acolhendo, você está abraçando aquela pessoa que está ali adentrando. Né? Então, tem a sua importância. É a mesma coisa que, de repente, você está entrando e você não é recebido nem com bom dia, é recebido com um rosto, digamos assim, fechado. Como você vai se sentir? Então, percebam que cada um tem a sua importância. Então, não existe esse negócio de um ser melhor que o outro. Estamos em momentos e em estágios com aprendizados diferentes. Por isso que aquele negócio que a gente até falou, e a gente vai até conversar um pouco mais, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente acha em relação a outra pessoa, principalmente quando ela se sente, quando a gente acha que a gente é inferior às outras pessoas. A gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Né? Como mesmo o Mestre Jesus falou, né, lá no Evangelho, né, onde há muitas citações sobre isso, sobre muitos chamados e poucos escolhidos. Na verdade, esses escolhidos, não existe nenhum tipo de privilégio ali perante as leis de Deus. Todos nós somos iguais. Todos nós nascemos no mesmo local, do mesmo ponto, todos nós vamos terminar no mesmo ponto. Então, não existe nenhum tipo de privilégio. Deus, Jesus, a espiritualidade amparam e ajudam a todos sem nenhuma distinção. Então, que a gente trabalhe em nós essa humildade e perceba que aquilo que nós temos, muitas vezes, a gente está falando de mediunidade, a gente está falando dos trabalhos na casa espírita, às vezes o que a gente tem nada mais é do que a ferramenta que a gente precisa para a gente poder pagar os nossos débitos perante as leis de Deus. Então, às vezes, a gente tem uma mediunidade mais desenvolvida, não porque a gente é mais evoluído, mas sim porque a nossa necessidade de ajuste perante as leis de Deus ela é maior. Então, a gente se utiliza daquele ensinamento que Jesus nos deixou, pagar o mal com o bem. Então, através da mediunidade, a gente pode ajudar as outras pessoas e, com isso, aos poucos, ir diminuindo os nossos débitos perante as leis de Deus. Então, na verdade, é uma grande oportunidade de aprendizado. Isso não quer dizer que a gente seja melhor do que ninguém. Continuando a lição, Emmanuel fala assim, enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, quase sempre somos vítimas de nossas ilusões. Mas, em voltando o clarão infinito da verdade com a renovação da morte física, verificamos, ao sol da vida espiritual, que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Não troques a realidade pelas aparências. Respeitemos cada realização em seu tempo, em cada pessoa no lugar que lhe é devido. Todos nós, companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal. Onde acionarmos a nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Da zona que projetarmos a nossa boa parte, a luz do próximo virá ao nosso encontro. Aqui, eu quero fazer um rápido parênteses, porque eu achei muito importante, foge um pouquinho do tema, mas ele tem a sua importância, porque isso até veio para mim durante uma conversa que eu tive durante uma doutrinação com um irmão, e isso veio, durante essa conversa, isso veio até a mim, e agora, durante essa lição, na semana, quando a espiritualidade trouxe, isso veio novamente, então acho que vale a pena a gente citar uma coisa importante. Quando Emmanuel fala aqui, logo no começo do parágrafo, quando ele fala assim, enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, muitas vezes a gente tem a ideia da encarnação como uma punição, como um castigo, devido aos sofrimentos, devido às dificuldades, os problemas a que enfrentamos. Mas olha o que o Emmanuel fala da encarnação, que ela é protetora e educativa.
Então, o que isso significa? Que muitas vezes nós temos a bênção da encarnação como uma proteção, porque se a gente estivesse na erraticidade, a gente estaria sofrendo perseguição de espíritos dos quais nós somos devedores. Dos quais nós temos débitos perante com eles. E então, a gente reencarnando, a gente, de certa forma, está protegido, porque é criada uma barreira. Não quer dizer que não vai haver essa influenciação, sim, vai haver, mas existe essa barreira e a espiritualidade ela pode trabalhar isso, protegendo de uma outra forma, muito melhor do que seria se ambos estivessem desencarnados. E também aqui, com isso, a gente vai entender aquilo que a gente sempre fala sobre a bênção do esquecimento. Porque quando a gente está encarnado, a gente se esquece, a gente não tem lembrança do que fizemos em outras encarnações. Podemos ter, digamos assim, sentimentos, sensações, mas assim, certeza, lembrança absoluta, a gente não tem. Então, isso muitas vezes é uma bênção, porque como comentamos em lições passadas, imagina a gente se a gente tivesse as lembranças encarnadas, as lembranças do que fizemos no passado, se a gente, por exemplo, tivesse prejudicado uma outra pessoa, não estou nem falando de inimigo, pessoas amigas, por exemplo. Se a gente tivesse lá na espiritualidade, a gente soubesse que a gente prejudicou muito uma pessoa a quem a gente ama, como a gente ia se sentir? A gente não teria paz. Então, muitas vezes a gente reencarna para a gente ter essa bênção do esquecimento, para que a gente possa ir trabalhando, tendo a oportunidade de fazer trabalhos do bem, para que quando a gente voltar à espiritualidade, esse sentimento, digamos assim, de dívida perante o outro, ele seja menor, porque a gente conseguiu praticar o bem. Quem nos acompanha já há algum tempo, a gente conversou muito sobre isso nos cursos de orientação mediúnica, no curso do Espiritismo, lá existem capítulos onde a gente conversa um pouco sobre isso. Mas como isso apareceu aqui na lição, eu achei que valia a pena fazer esse pequeno comentário. Mas voltando à nossa lição, aqui uma outra coisa também muito importante daquilo que a gente conversou lá no começo do nosso ano, na primeira lição. Muitas vezes a gente faz ao contrário. A gente está sempre andando em polos, né? Nunca é o caminho do meio, é uma coisa ou é outra, né? A gente está sempre nessa divisão, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, ou a gente acaba se achando melhor do que o outro, ou muitas vezes a gente acaba se subjugando, achando que o outro é melhor. Principalmente nesses momentos onde a nossa vida ela é muito, digamos assim, vivida, muito assim, julgada pelo que aparenta ser, principalmente por causa da internet, principalmente por aplicativos sociais e coisas assim do tipo. Então, a gente vai muito pelo que a pessoa posta. Mas o que ela posta, o que ela mostra, não significa que seja verdadeiramente aquilo que ela está vivenciando ali dentro dela. Eu estava até conversando com uma amiga minha, que também é espírita, mas ela frequentou outra casa, a gente estava conversando sobre isso, né? Hoje, ninguém mais liga para ninguém perguntando se você está bem, né? Ah, você está bem, tá? Eu lembrei de você, como é que você está? O que a gente faz? Ninguém entra lá no aplicativo, lá no Facebook, Instagram, ou qualquer coisa assim do tipo, a pessoa posta lá que, sei lá, almoçou num restaurante, você fala, ah, tá bem. E é assim, a gente acaba julgando por que aquela pessoa tem ou por que aquela pessoa mostra. Mas isso não significa que seja verdade. Justamente como Emmanuel que fala, não troques, né, a realidade pelas aparências. A gente precisa tomar um certo cuidado. Muitas vezes a gente acaba se julgando e a gente acha que a gente é infeliz, que a gente é afortunado, né, menos afortunado do que o outro, porque o outro, sei lá, passou o Natal, o Ano Novo na Disney e a gente passou aqui na Praia Grande pegando virose. Ah, então o outro ele é mais feliz do que a gente. E não é isso. A gente não pode ser tão imediatista, né, e tão materialista de achar que esse momento é apenas o que importa. Não, é apenas uma passagem. E o que a pessoa aparentemente tem, digamos assim, em maior quantidade, nada mais é do que ela para usufruir disso, não em seu favor, mas em favor das pessoas que estão à sua volta. Então, se eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou muito inteligente, essa inteligência não é para ser usada em meu benefício, é para ser usada em benefício das outras pessoas, para ajudar as outras pessoas a desenvolverem as suas inteligências. Quem mais tem, mais será cobrado. Então, se essas pessoas elas têm essa, digamos, essa bênção, não é bem essa palavra, mas a gente acaba julgando bênção, né? Por isso que eu acabei usando essa palavra, mas se as pessoas têm esse momento, digamos assim, financeiro melhor, não quer dizer que ela seja mais feliz. Ela deve usufruir disso para ajudar as outras pessoas também, não só em benefício próprio. Então, e isso vai ser cobrado dela lá na frente. Então, às vezes, a gente pode parar para pensar, é melhor a gente ter ido para Praia Grande e pegado virose mesmo.
do que ter essa responsabilidade de responder isso perante as leis de Deus. Então a gente precisa tomar cuidado com esse nosso julgamento, a gente não pode ser tão imediatista, a gente não pode ser tão materialista, tão apenas nesse momento. A gente precisa ampliar um pouco nossa visão, um pouco mais esse nosso entendimento. Cada um está no seu local, de acordo com as suas obras, de acordo com aquilo que tem que passar, e as coisas materiais são acrescidas de acordo com esse trabalho do qual eu preciso realizar. Uns têm mais, uns têm menos, não porque uns são mais felizes ou mais evoluídos que os outros, não. É a necessidade de cada um. E a gente sabe que o mundo gira. Numa próxima oportunidade, talvez seja eu que vou ter que ter essa responsabilidade de estar trabalhando essa área, digamos, financeira e ajudar as outras pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem que ter. Então, a gente não pode se deixar levar pelas aparências, pelo que o outro aparenta ter, pelo que o outro aparenta ser. É o que a pessoa realmente é o resultado do seu trabalho. É isso que vai indicar que a pessoa, sim, é uma pessoa boa ou não. Então, a gente precisa ter um pouco mais de discernimento, um pouco mais de calma, e não se deixar levar pela felicidade dos outros, porque a gente não sabe se realmente aquilo significa felicidade, e a gente também não sabe, muitas vezes, o que a pessoa fez para alcançar aquilo. Porque dependendo do que ela fizer, do que ela tenha feito, ela vai ter que responder por isso. E muitas vezes a gente se deixa levar. Ou a gente cai em depressão, achando que a nossa vida é uma porcaria, que não presta, que Deus não esqueceu da gente e a gente vive numa felicidade, numa infelicidade extrema, ou a gente procura seguir caminhos não muito bons, caminhos não muito lícitos, para tentar alcançar aquilo que a pessoa tem. E aí depois a gente vai ter que responder perante as leis de Deus sobre isso. Então, que a gente precisa tomar cuidado. O que a pessoa tem, ou o que a pessoa aparenta ter, não é felicidade. A nossa felicidade está aqui dentro da gente. É a nossa paz, é a nossa consciência de que nós demos o nosso melhor e que estamos não quitados totalmente perante as leis de Deus, mas que a gente já está procurando ao nosso alcance, dando o nosso melhor, fazendo o bem que nos é possível. Isso já indica que a gente está seguindo um caminho melhor, esse é o nosso caminho. Então, que a gente tome cuidado muito com esse julgamento e essa comparação que a gente faz com as outras pessoas. Nem achando que nós somos melhores, e nem achando que nós somos piores que elas. Caminhando para o final, Emmanuel fala assim, cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes de nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Não nos iludamos, retifiquemos em nós quanto prejudique a nossa paz íntima e estendemos braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que somos portadores de virtudes e defeitos nas ocasiões do juízo, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. E compreendendo que a bondade do Senhor brilha para todas as criaturas, sem distinção de pessoas, recordemos em nosso favor, em favor dos outros, as significativas palavras de Paulo. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, porque tanto quanto esse alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Então, aqui, duas coisas para a gente refletir, que é muito importante para a gente terminar essa nossa conversa de hoje. Uma é essa que a gente vem falando, que nós não somos melhores que ninguém, que todos nós somos partes do Cristo. Todos nós, né, como Jesus falou, né, ele prometeu que nenhuma ovelha se desgarraria, ele não deixaria perder nenhuma ovelha. Então, todos nós temos a nossa importância. Talvez estejamos, cada um, em momentos com trabalhos diferentes, mas isso não significa que a gente seja melhor ou seja mais útil que a outra pessoa. Todos nós temos a nossa utilidade. Até aquela pessoa difícil, às vezes, que está ao nosso lado, ela tem a nossa utilidade, ela nos ajuda a nos desenvolver, por exemplo, de repente, a paciência. Então, cada um tem, sim, a sua utilidade e o seu valor. Então, não existe esse negócio de ninguém melhor do que ninguém, não somos piores do que ninguém, como também não somos melhores. Todos nós temos a nossa importância. Jesus falou, vós sois deuses, vós sois luzes, né? Vós sois o sal da terra. Então, a gente tem, sim, a nossa importância. O que acontece é que, ou hora a gente exagera, ou hora a gente, né, se deixa levar, se subjuga e a gente acaba não dando o devido valor a nós mesmos, né, achando que o outro é melhor que a gente. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado com esse julgamento. E uma outra coisa muito importante, que esse capítulo, ele não fala diretamente sobre isso, mas é muito importante e existe respostas para essa pergunta, para essa reflexão que a gente vai fazer agora dentro desse texto. O texto, ele tem um título chamado Não Te Enganes. Por que é que hoje nós
mais de 2 séculos depois da vinda de Jesus. Por exemplo, nós hoje temos a nossa inteligência mais desenvolvida, por exemplo, que na época de Jesus. Né, devido às reencarnações, milhares de reencarnações. Quantas reencarnações será que a gente não teve depois da vinda de Jesus? Então, a gente teve a oportunidade de desenvolver mais a nossa inteligência, mais que na época que nós estávamos ali com ele. Hoje, nós temos a capacidade de informação, assim, nossa, ela é fantástica, assim. Hoje a gente pode saber de tudo e de qualquer coisa, a qualquer momento, a qualquer instante, né? Ah, eu quero saber do porquê que a Rússia está em guerra com a Ucrânia. Eu vou lá e entro na internet e faço uma leitura, às vezes, de 3 minutos, já fico sabendo de tudo que está acontecendo, do porquê e de tudo que acontece, né? Antes a gente precisava, para chegar num lugar, a gente precisava mapa, precisava perguntar para as outras pessoas como é que faz para chegar em tal lugar, tá, não sei o quê. Hoje você coloca ali no celular, o celular praticamente te leva no local onde você precisa, né? Então, a capacidade de informação que a gente tem, ela é muito grande. Hoje a gente tem, por exemplo, também os ensinamentos do Cristo aqui escritos, né, que são abertos a qualquer pessoa. A pessoa não precisa hoje comprar o livro, né? Hoje é aberto na internet, a pessoa quer saber, ler um trecho, por exemplo, do Evangelho, ela entra lá na internet e ela consegue, né, ler. Então, a capacidade, a obtenção de informação, hoje ela é muito mais fácil do que, por exemplo, na época de Jesus. A gente, para saber de Jesus, ou a gente andava com ele, ou tinha que ouvir o outro, que ouviu o outro, que ouviu o outro, sobre o que Jesus fez, sobre o que Jesus falou. Então, olha o que a gente tem ao nosso favor, né, em relação à informação, a todas essas coisas, e mesmo assim, as pessoas ainda enganam a gente, mesmo assim as pessoas ainda passam a perna na gente. Quantas vezes a gente não se sente traída, quantas vezes a gente não se sente que a pessoa enganou a gente, e mesmo com tudo isso, as pessoas ainda passam a gente para trás. Por que isso ainda acontece? E aí, aqui na lição, Emmanuel, ele cita isso, e ele fala aqui, ó, deixa eu ver se está aqui fácil, ele fala aqui, ó, todos nós, companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal, onde acionarmos a nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Então, nós somos enganados, nós somos traídos, usam a nossa confiança, usam a nossa fé em favor dos outros, devido às sombras que habitam ainda em nós, devido aos nossos defeitos, devido às nossas falhas, devido ainda aos defeitos que ainda fazem parte da gente. Porque esses defeitos, essas falhas, essas sombras são como portas abertas. E esses espíritos mais inteligentes, que se utilizam dessa inteligência em benefício deles mesmos, se utilizam dessas nossas fraquezas em benefício deles mesmos para alcançar o objetivo que eles querem. E eles se utilizam de nós enquanto nós tivermos valor. Enquanto para eles a gente não tiver mais valor, eles pegam a gente e jogam a gente fora. E quantas vezes a gente não vê isso? Eu que trabalho em instituição financeira, é o que eu mais vejo. Quantas pessoas elas não são enganadas hoje em dia? Com várias coisas que a gente às vezes para assim, a gente fica imaginando, mas nossa, como a pessoa conseguiu pensar nisso? Como ela conseguiu fazer isso? Mas na maioria das vezes, para não dizer 100%, é porque nós deixamos a porta aberta, porque na verdade a falha foi nossa. E eles se aproveitaram dessa nossa falha. A gente tem um exemplo, por exemplo, boleto falso, né, que as pessoas às vezes estão devendo valores assim para o banco, e alguém entra lá no WhatsApp e manda lá nós somos aqui da uma advocacia, tal, não sei o quê, você tem dívida com tal banco, tal, não sei o quê, fizemos acordo, a dívida era 30 mil, você vai pagar 2, por exemplo. Aí o que você faz? Você vai lá e paga. Mas por que você vai lá e paga? Porque você quer, enfim, o quê? Se dá bem. Olha, tinha uma dívida de 30, olha o que aconteceu, eu paguei 2, né? Olha como às vezes a gente fala que Deus abençoou, né? Fala, nossa, como Deus abençoou, né? Mas desde quando o banco é instituição de caridade? A gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa, então, ver. Se eu não vou atrás, não consigo ir na agência, falar com o gerente sobre isso, verificar se isso realmente procede, eu ligo para a central de atendimento, eu procuro ter informações que hoje são capazes da gente encontrar, para que eu não seja enganado desse jeito. Há pessoas que, por exemplo, não que isso não exista, tá? Às vezes existe, os bancos fazem esses tipos de promoções às vezes, mas a gente precisa tomar cuidado. Tem golpe, por exemplo, da pessoa que vai receber presente. É seu aniversário, tal pessoa, que eles nunca falam quem é, mandou um presente para você. Só que assim, você tem que pagar o frete. Passa aqui o cartão, tal, não sei o quê. Você vai lá, o quê? Passa o cartão. E a maquininha onde você passou o cartão estava o quê? Fraudada. Eles vão lá e conseguem pegar os dados do seu cartão. Através disso, começa a fazer compra em um monte de lugar. Mas aí a gente começa a comparar. Mas quem hoje em dia vai mandar presente desse jeito? E se é uma pessoa especial, será que ela não mandaria por ela mesma? Será que ela não teria o prazer de te encontrar e te dar esse presente?
E quando a gente faz essas compras assim, não é a pessoa lá que paga o frete? É a gente que recebe, que paga, sabe? São pequenos detalhes que, se a gente estiver atento, a gente não é pego. Mas aí a gente se deixa levar pelas falhas que ainda existem, a vaidade, o orgulho, às vezes a fé cega. Essa semana mesmo, eu conversei com uma cliente que ela estava lá para fazer um depósito para uma outra pessoa, de que, olha como é que é, ela estava recebendo um presente ela segue uma pessoa que diz que é rica lá nos Estados Unidos, que ajuda muitas pessoas, não sei o que ela segue essa pessoa há anos, e sei lá, porque cargas d'água, essa pessoa resolveu mandar um presente para ela. Mandou um presente lá dos Estados Unidos para ela, e o que aconteceu? Ficou parado na alfândega, olha que coisa. E aí estavam ligando para ela para que ela pudesse fazer o pagamento para que ela pudesse ter a liberação desse presente, mais de R$ 400. Era uma senhora aposentada que ganha um salário mínimo, que é R$ 400 é um terço do salário dela. Olha quantas coisas ela poderia comprar com esse dinheiro de remédio ou de mercado. É um dinheiro que faz falta para ela, mas que ela estava ali pronta para fazer. Eu fiquei mais de 1 hora tentando convencer ela de que, olha, isso não é verdade, né? E até fiz coisas que não deveria ser feito, tipo, mostrei lá, né, a movimentação da pessoa, de que a pessoa, ela recebe o dinheiro e já transfere. No cadastro dela, a pessoa estava como cabeleireiro, olha, cabeleireiro que trabalha na alfândega. E quem importa produto sabe que não é assim que funciona, né? O correio que manda, através do site do correio que você consegue imprimir, né, esses boletos, e para você fazer esse pagamento, para ver essa liberação. Então percebam que na maioria das vezes é tudo falha nossa, tudo através dos nossos defeitos que nós temos. A gente é muito vaidoso, a gente é orgulhoso, a gente se utiliza da fé cega, e essas pessoas se utilizam disso, e é justamente o que Emmanuel está falando na lição. São quando essa nossa parte inferior, as sombras dos outros permanecem aí na gente. Quando a gente se utiliza dessa parte inferior, desses defeitos ainda que se utilizam na gente, quando a gente quer, né, levar vantagem sobre os outros, vêm os outros e levam vantagem sobre a gente, porque a nossa sombra se encontrou com a sombra do outro. Quando a gente procura, né, trabalhar um pouco mais do bem, quando a gente reconhece que existem esses defeitos em nós, né, que a gente ainda é orgulhoso, que a gente é vaidoso, que às vezes a gente é ganancioso, que às vezes a nossa fé ainda é uma fé cega. Quando a gente reconhece isso na gente, a gente está mais atento. Não quer dizer que a gente vai ser enganado, mas a gente vai estar trabalhando com isso. E aí é o que o Emmanuel fala, a nossa luz, esse nosso buscar aqui melhorar, vai encontrar com a luz dos outros. Então a gente sintoniza com aquilo que a gente vibra. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está pensando, com o que a gente está vibrando, o que a gente realmente quer. A gente quer o melhor para nós passando por cima dos outros, se dando bem? É isso que vai fazer a gente ser realmente feliz? Então a gente precisa tomar um certo cuidado nisso. E a gente ainda acredita em muitas coisas que estão aí à nossa volta, no que a gente chama de fake news e coisas assim do tipo, e a gente não busca saber da verdade. Muitas vezes porque aquilo que a pessoa diz é aquilo que a gente tem de opinião, mas não quer dizer que isso seja verdade. Então a gente acaba se deixando levar, a gente acaba acreditando nisso. E já caminhando para o final, para o vídeo não ficar mais longo que ele já está, mas acho que é importante passar essa mensagem, e isso não é só quando a gente está encarnado, tá? Quando a gente está desencarnado também. Quando a gente está desencarnado, acho que ainda é pior, porque aí a gente está perdido, não sabe como que a gente está, a gente não se utilizou de uma religião quando a gente estava encarnado, e aí esses espíritos que na espiritualidade também se utilizam da inteligência deles para benefícios próprios, vão se aproveitar desse nosso momento perdido para o quê? Para ganhar trabalhadores para a causa deles também. Quando a gente vai ver, a gente está trabalhando para eles. Porque a gente está em dívida, vamos dizer assim, porque naquele momento onde a gente estava perdido, a gente teve a ajuda deles, que na verdade não é uma ajuda, né? Eles querem, na verdade, alguém para que trabalhe por eles, para que eles alcancem os objetivos deles. Então, percebo que a gente está sempre envolto com isso, mas isso tudo tem a ver conosco. Quando a gente está atento, quando a gente está alerta a isso, e a gente sabe, a gente tem consciência do que a gente tem de bom, mas que a gente também tem ainda a trabalhar, não vamos dizer que a gente vai ser enganado, mas vai ficar um pouco mais difícil, porque a gente vai estar atento e essa porta não vai estar assim tão aberta para que esses espíritos, para que essas pessoas se usufruam da gente como eles bem entenderem. Então era isso que a gente queria conversar com vocês. Eu acho que valeu a pena a conversa, era um tema muito importante, da qual a gente precisa estar conversando, para a gente poder estar atento, e fica para nós essa lição da gente estar
realmente atento, não achando que a gente é melhor que os outros, não também se subjugando, e atento à nossa volta, para que as pessoas não se utilizem da nossa confiança, da nossa fé delas, em benefício delas mesmas, que a gente possa estar atento a não ser um brinquedo nas mãos delas, que a gente dê valor a nós mesmos, porque hoje tem sim como a gente saber o proceder daquela pessoa, daquela casa, daquela instituição, a gente tem como saber, justamente porque seguindo os ensinamentos que Jesus nos deixou. Conheça a verdade, ela te libertará, e a gente reconhece a árvore pelos frutos. Quando a gente vê e reconhece o que a pessoa faz pelo trabalho, pelo resultado do trabalho que ela faz, é que a gente vai saber ali, realmente, se aquilo ali procede, mora o bem ou não. É algo para a gente estar atento e não se deixar levar, como a lição fala, pelas aparências. Espero que tenham gostado. Desejo a todos uma excelente semana muito abençoada por todos, e que possamos estar assim, mais uma vez, na semana que vem, juntos. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Uma excelente semana a todos.